Então tá certo, gente. Eu vim falar sobre medicina no exterior. Isso hoje é uma realidade. Hoje nós temos procedimentos próprios para... Não assustem não que eu já chego. Nós temos procedimentos próprios para isso, procedimentos para voltar, legislação própria, é uma coisa atual. Então, hoje, a empresa que nós trabalhamos, que é o SPED, que trabalha com esta linha de cursos no exterior, ele tem um curso de graduação para estrangeiro, um curso de graduação de brasileiros no exterior, lá em Moron, que fica ao lado de Buenos Aires, 30 quilômetros. Para nós é como se fosse Barueri, aqui do lado, certo? Então, para falar de... Primeiro, quem aqui quer fazer medicina? Quem não quer? O que vocês estão fazendo aqui? Domingo à tarde, gente, chuva. Tá certo, obrigado por terem vindo também, os que não querem fazer medicina. Gente, o negócio é o seguinte, para nós entrarmos em medicina, nós temos alguns caminhos básicos. Ou nós partimos para anatomia, para fisiologia, e vamos falar de fisiologia básica, sistema nervoso, aparelho respiratório, ou então a gente pode avançar um pouquinho mais e falar sobre cirurgia de coração. Tá certo? Só que, alguém aqui é médico já ou não? Não? Então tá ótimo. Gente, não é assunto para nós abordarmos. Não tem como falar de medicina se não for sonho. É o único curso que eu falo que existe de graduação hoje no mundo que envolve sonho. Envolve o sonho de quem quer fazer, envolve o sonho da família, envolve o sonho de todo mundo. Então, antes disso, quem não é de São Paulo aqui? Alguém é... Não? De onde vocês são? Pouso Alegre? Onde fica Pouso Alegre? Minas. Quem é do interior de São Paulo aqui? Muito bem. Qual a cidade de vocês? Pode vir uma de vocês aqui, por favor? Cosmópolis. Muito bem. Quem é de São Paulo aqui? Não, São Paulo, São Paulo. São Paulo, capital. Se possível, da Moca. Tem alguém da Moca aqui? Tem? Vem pra cá. Muito bem. A menina de Cosmópolis e o rapaz da Moca. Por favor. Pode subir. Pessoal, eu vim de Marília para cá. Então... Da Moca? Legal. Muito bem. Eu vim de Marília para cá. Marília são 460 quilômetros daqui. A Faculdade Católica Paulista que eu trabalho hoje, ela fica em Marília. Então, quem não é de São Paulo tem um sotaque próprio que os paulistanos já identificam. Então, nós falamos para a pessoa falar assim, fala... Porta, porteira e portão. Porta, porteira e portão. De onde ela é? Não é daqui. Fala porta, porteira e portão. Porta, porteira e portão. Não é mais bonito? Eu não sou daqui, gente. Eu falo porta, porteira e portão também. Muito obrigado pela participação de vocês. Uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Minha gente, voltando para o sonho. Sonho, o curso de medicina, ele envolve sonho. Tem um pessoal que fala mal de sonho, de sonhadores, que são os idiotas, os imbecis, que fica com o mundo na lua, com a cabeça no mundo na lua e tudo mais. Eu sou declarado um sonhador. Eu sonhava em fazer algumas coisas que eu já fiz. O meu sonho atual agora é ter um filho. Estou na labuta para isso. Se Deus quiser, eu vou ter. Mas é o meu motivo agora de vida, o meu sonho atual é esse. Então, existem vários tipos de sonho. Você pode ter o sonho, esse sonho. Vou ter que ficar na frente. Vocês podem ter esse, subir o elefante. Vocês podem ter esse. Vocês podem ter este, de voar. Vocês podem ter esse. Ou esse. Tá certo? Outra coisa também, que nós falamos de sonho. Medicina no exterior, você envolve várias coisas. Quem gosta de viajar aqui? Viajar acaba sendo o sonho de muita gente, né?
Alguém aqui já fez viagem internacional, já foi para o exterior? Tá certo. Tem medicina fora do país ou não? Tem que tratar aqui. Como é que funciona? Você está em Paris, você ficou doente, tem médico lá. Tem faculdade de medicina lá. Muito bem. Então você pode fazer faculdade de medicina aqui. Você pode fazer em Paris. Você pode fazer em Nova York. Você pode fazer em Buenos Aires. Conheço uma escola muito boa de Buenos Aires, depois eu falo para vocês. Vocês podem fazer no Japão. Vocês podem fazer em Marte. Fiquei sabendo que estão abrindo uma escola boa lá. Ou vocês podem fazer na Alemanha. Só que na Alemanha eu acho que vocês vão ser zoados um pouco por causa da última Copa do Mundo. Tá certo? Gente, para você ir para fora, o que você precisa? Você precisa de um passaporte. Você precisa, para alguns lugares, de um visto. Você precisa de uma passagem. E você precisa de dinheiro. E para fazer medicina? Você precisa ter vontade de estudar. Tá certo? Chegamos na nossa querida medicina. Medicina, dona de um sonho. Pessoal, segundo a ONU, nós temos 191 países que fazem parte do planeta. Esses 191 países, um dos lugares que eles não levam em consideração é o Vaticano, que é uma cidade-estado e eles não contam. A FIFA, ela leva em consideração 207 países, a ONU 191. Nesses 191 países, existem faculdades de medicina. Você pode fazer medicina aqui, ou você pode fazer medicina em qualquer outro lugar do mundo. Isso é uma realidade hoje. As pessoas saem do Brasil para fazer medicina faz muito tempo. Então, o que é importante saber? Por que as pessoas saem do Brasil hoje? Alguém já prestou vestibular de medicina aqui? Já? Passou? Não? Por quê? Porque é muito concorrido, não é? E no Brasil está ficando muito caro para cursar também. Existem faculdades no Brasil que possuem uma concorrência de 100 candidatos por vaga, 90 candidatos por vaga, como também tem faculdades com mensalidades até R$9.000. A cidade que hoje eu vivo tem uma faculdade lá que ela custa R$9.000 de mensalidade. Eu falo para minha esposa, eu não sei quanto que tem que ganhar para pagar 9 mil para um filho fazer faculdade. Tem alguma mãe aqui? Mãe, pai, que está acompanhando o filho? Legal. Quanto que tem que ganhar, mãe, para 9 mil de mensalidade? Tem que ganhar uns 30. É verdade. Só filho de rico vai fazer medicina, não é? Esse é o problema. Então, o que aconteceu naturalmente? Os brasileiros começaram a buscar outros lugares. Então, existe hoje, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros hoje, estão localizados na Argentina, na Bolívia, em Cuba, no Paraguai e na Rússia. Conheço uma escola boa na Rússia também. Se alguém quiser ir para a Rússia, pode ir lá dançar balé e fazer medicina ao mesmo tempo. Pessoal, brincadeiras à parte. Hoje, na Bolívia tem muito mais isso. Em virtude da proximidade com o Acre, tem muito mais brasileiro, só que é muito mal visto pelo Conselho Regional de Medicina nos cursos da Bolívia. Na Bolívia não existe fiscalização. O MEC de lá, ele não bota as normas que são necessárias, como existem aqui no Brasil, para você fiscalizar um curso de medicina. Então lá, fala-se em 50 mil brasileiros fazendo medicina na Bolívia. Fala-se de faculdades de medicina em garagens, abre-se faculdades em todos os lugares, não precisa ter hospital, não precisa ter nada. Já na Argentina, o Ministério da Educação argentino, as normas são muito parecidas com aqui. Aqui os cursos de graduação precisam ser fiscalizados de 3 em 3 anos. É igual namoro, você com o MEC. O MEC vem, você promete. Daqui 3 anos ele vem cobrar. Namorada não é desse jeito? Você fala, passa um tempinho e ela cobra. O MEC é igualzinho. O que acontece? Existindo essa fiscalização, sempre tem um curso atual. Sempre tem um curso conforme as normas, ele tem que seguir. Se não seguir, fecha. Teve um caso aqui em São Paulo que nós tivemos a Universidade de São Marcos, que ficava no Ipiranga. A Universidade de São Marcos prometeu, não cumpriu, fechou. É igual namoro, promete, não cumpre, larga. Depois você vê ela com outro, você sofre. Muito bem, mas vamos lá, pessoal. Quais os problemas de você não ter essa quantidade necessária de cursos de medicina que acontece hoje aqui no Brasil?
A ordem nacional, o Organismo Nacional de Saúde tem um controle que você tem um número de habitantes, ONS, tem um número de habitantes por médico. Então, no Brasil, hoje, nós temos uma média de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, certo? Nos Estados Unidos, nós temos 3,4 médicos para cada 1.000 habitantes, o dobro. Na Argentina, nós temos 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Em Cuba, nós temos 6 médicos para cada 1.000 habitantes. É o lugar onde mais tem. Por isso que eles vieram para cá. E por causa do socialismo, por causa dos R$3.000 e por aí vai. Mas muito bem. Então, qual é o problema que o pessoal sai tanto? Falta médico. Eu falo que não existe uma profissão com tanto status e tão bem remunerada como o médico. Então, as pessoas buscam isso, uma profissão que vai lhe agradar profissionalmente, tanto financeiramente, mas também um reconhecimento pessoal. Não existe uma outra que faz isso. Tá certo. Importante saber, daí nós chegamos no nosso querido Brasil. Os Estados Unidos é um país sério? É um país de primeiro mundo, tal? É um país sério. Nos Estados Unidos, 30% dos médicos que trabalham nos Estados Unidos são formados fora dos Estados Unidos. São formados no México, na Europa, na América Latina e tudo mais. No Brasil, 1% dos médicos são formados fora do Brasil. Por quê? Porque não existe uma regra clara. Você vai, como é que você volta? Eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez, ou então conhece alguém que foi fazer medicina fora. O que aconteceu? Essa pessoa foi, passou os 6 anos, fez seu curso de medicina. No momento que ela voltou para o Brasil, ela veio como se fosse uma transferência. Ela tinha que cursar mais 2 anos ou mais 3 anos em uma outra faculdade, pagar mensalidade novamente e aí sim conseguir reconhecer o seu título. Na verdade, não era nem um reconhecimento, porque ele saía com o diploma da faculdade do Brasil. Ele tinha 2 diplomas de medicina, certo? Então, o que aconteceu com o tempo? Depois de muita pressão, em 2009, soltaram a Portaria Interministerial 865 de 2009. Eles criaram uma prova com critérios mínimos para inscrição. Alguém é advogado aqui? Político? Posso continuar com as piadas, então. Pessoal, vocês já devem ter ouvido da prova da OAB, certo? Prova da OAB, como é que funciona? Alguém vai fazer direito aqui? Tem alguém? Direito? Direito? Tem? Direito. Legal. Você vai fazer a faculdade de Direito. Depois que você acabar a faculdade de Direito, você obrigatoriamente tem que fazer uma prova. Essa prova se chama Exame da OAB. A OAB é o órgão, Ordem dos Advogados do Brasil, certo? Você vai ter que fazer essa prova, você tem 2 fases. Objetiva, prova de X. Você vai lá e você tem que acertar 60% da prova. Você vai para a segunda fase. É uma peça processual, um caso e uma peça. Você tem que tirar 60% de acerto também nessa. Aí sim você tem o número do seu registro, certo? E daí você tem o seu número da OAB. Nós temos na medicina um conselho, não é a OAB, é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Todo médico, para trabalhar no Brasil, precisa ser registrado no conselho. Para isso, você tem um número. Nas faculdades brasileiras, você acabou de fazer o curso, você entra com a papelada no CRM, seu diploma, seu histórico e tudo mais, o conselho faz o seu registro e te dá uma carteirinha, como se fosse a carteirinha do clube, do Juventus, do Pinheiros, é a carteirinha do CRM, certo? Já no pessoal que faz fora do Brasil, você precisa fazer esta prova, que é a mesma coisa que a OAB. A prova do exame da OAB, só que é uma prova que chama revalida. Por que revalida? Quando você faz um curso fora do Brasil, você tem que revalidar ele aqui. Tá certo? Então, botaram o nome, nós temos essa portaria, para quem quiser anotar, é importante, é pequeno, são poucos parágrafos, mas deixa muito claro isso. Portaria 865 de 2009, é a prova. E você vai fazer o revalida. Como funciona esse revalida? Você tem que se inscrever. É igual se inscrever no vestibular. Quando você vai se inscrever no vestibular, você não tem que... Você vai, faz a sua inscrição. O que você precisa, no mínimo, ter para fazer o vestibular? Acabar o 2º grau, acabar o ensino médio. Não precisa?
O Revalida é a mesma coisa, você precisa estar formado em medicina. Porém, no curso que você faz, você precisa que este curso tenha uma grade horária de 7.200 horas aula. Se um dia alguém aqui for fazer curso fora do Brasil, olhem isso. Você precisa ter 7.200 horas, vai sair no seu histórico, teve lá anatomia, histologia, farmaco e tudo mais, vai ter 7.200 horas. Sendo que 35% destas 7.200 seja feita de forma prática, dentro de hospitais, ambulatórios, postos de saúde e tudo mais. Você fez isso, você vai e você entrega a documentação. Onde eu entrego a documentação? O governo, ele só deixa revalidar diplomas do exterior em instituições públicas. Então, você vai fazer em faculdades ou universidades públicas, estaduais ou federais, que tenham o curso de medicina. Você pega essa documentação, você vai até lá. Estas faculdades, elas aderiram à portaria que eu passei para vocês. A 865 de 2009. Eles aderiram. O que eles fazem? Todas essas faculdades, elas recebem inscrições de todos os alunos do Brasil todo, ou estrangeiros também que fizeram esse curso. Fora. Todas elas recebem e avaliam isso. Ele tem 7.200 horas? 35% desse curso é prático? É. Esse cara está apto para fazer a prova. Como funciona a prova? Essas são as informações. Destas instituições públicas, 37 instituições públicas já participam disso. Então, tem o rol no Revalida, quais são as universidades públicas que você pode revalidar o diploma. Além, todas elas ainda possuem, com o Revalida, deixaram a autonomia das instituições públicas. Então, essa prova tem uma vez no ano. Você entra com a inscrição e você vai e faz a prova. Ao mesmo tempo, essa instituição ela pode abrir a revalidação própria dela. Então, você pode se inscrever tanto no Revalida, como nos exames autônomos. Então, tudo que é faculdade federal, abre uma vez por ano inscrição. Existem vezes que o revalida mais diplomas do que algumas faculdades, existem vezes que as faculdades revalidam mais diplomas, mas toda universidade pública é obrigada, por lei, a ter um setor de revalidação de diploma. Isso é obrigatório desde 2009. Tá certo? Então, vamos lá. O que aconteceu com isso? Acabou aquela brincadeira de você vir transferido para uma instituição particular, ter que fazer mais 2, 3 anos de curso, para daí sim ter o seu diploma revalidado. E as coisas começaram a ser melhor elaboradas, começou a ter fiscalização em cima disso. Como funciona a prova? Nós não falamos da OAB? A OAB são 100 questões, você tem que fazer 60. O Revalida são 110 questões objetivas e 5 escritas, com a pontuação máxima 160. Então, daqui, cada uma dessa vale 1 ponto, essa prova é feita de manhã, e cada uma dessa vale 10 pontos. Você precisa, essa prova vale 160, você precisa fazer 92 pontos, ou seja, 57,5. Feito isso, você vai para a segunda fase. A segunda fase ela é prática. No direito, é escrito. Na medicina, é prático, é caso prático. Só que não é com gente viva, vai que o cara não sabe, mata o cara. Não. É com gente morta, mais fácil, ou com boneco. Então, ali tem a prova de habilidades clínicas. São 10 casos com pontuação máxima de 10 pontos. A exigência mínima são 59. Cada caso vale 10, você precisa acertar 5 casos, quase 6. Certo? Vamos lá. Resultados de 2011, foi a primeira prova. Nós tivemos 536 inscritos. Na primeira fase, 96 passaram. Na segunda, dos 96, 86 passaram. Não se assustem, porque a prova da OAB aprova menos do que isso. Então, e outra, como nós não sabemos de onde esse cara vem, esse cara fez na Rússia, a prova do Revalida é feita conforme a medicina do Brasil. Então, existem matérias próprias. Você tem a saúde pública daqui, a deontologia daqui, cai português. Na verdade, são 16 matérias específicas que só tem no Brasil. Essas questões caem nessa prova. Um cara que fez na Rússia vai saber isso? Lá nós temos doença do cara que tem -6. Aqui nós temos doença do cara que tem 40 graus.
É bem diferente. Existem casos específicos para isso. Certo? Em 2012, não fugiu muito. 889, 97 passaram na primeira, desses 97, 77. Resultados de 2013, 1.595, 155 passaram, 109. Se vocês repararam, eles criaram um filtro. A primeira fase eles batem muito em matéria daqui. Quem não sabe, não passa. Quem passa da primeira fase, praticamente 80% revalida o título. Então, não tem como fugir muito. Medicina prática é igual em qualquer lugar do mundo. Você abre uma pessoa aqui. Em Marte, não, mas lá na Alemanha, você pegar aqueles jogadores que fizeram 7 gols na gente, você abrir eles devem ter o sangue de outra cor. Mas o resto deve ser igual. Então, não tem muito o que fugir. A segunda fase sempre vai ter um número grande. 2014 ainda não saíram os resultados, mas não foge muito disso. Só que, além disso, gente, tem o Revalida e tem as revalidações próprias. Em 2011, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul revalidou 500 diplomas. Aqui em São Paulo, a USP revalidou 200 diplomas. Então, as faculdades ainda, elas são autônomas. Existe o Revalida, porém existe a outra chance também, certo? Muito bem. Vamos voltar para sonho. Pessoal, voltando àquela questão de sonho, que medicina é sonho e tudo mais, e quem sonha são os imbecis, e eu defendo que não, vocês já ouviram falar de Martin Luther King? Um revolucionário americano que defendia direitos iguais para os negros e tudo mais. Lembram? Ok. Ele falou assim: eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças dilaceradas, mas apesar disso eu ainda tenho sonho, porque a gente não pode desistir da vida. Além, esse vocês conhecem, Walt Disney? Ok. Se você pode sonhar, você pode realizar. Muito bem. Esse daqui, o cara do iPhone, certo? O que ele falava? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Falei que ia demorar menos de meia hora, ninguém acreditou. Pessoal, nós temos um cara lá na universidade que nós trabalhamos, que é esse tiozinho aqui. Dr. Domingos Liotta. Dr. Domingos Liotta trabalhou no mundo inteiro. Trabalhou na China, trabalhou nos Estados Unidos e tudo mais. Hoje, ele é vice-reitor da Universidade de Moron. É a universidade que nós trabalhamos. É a única universidade do mundo que é adaptada para brasileiro. Essas 16 matérias que eu falei, lá tem, do primeiro ao sexto ano, e estoura a carga horária. Ele criou o coração artificial. O primeiro coração artificial criado no mundo foi esse cara que criou. Ele é professor de anatomia da faculdade. Nós recebemos a Record em 2011 e foram até a casa dele, ele deu uma entrevista. E ele falou isso daqui que eu achei muito interessante. Ele falou: desde que o mundo é mundo, os seres humanos são iguais. Opera-se um coração aqui e um coração na China. Da mesma forma, o corpo humano é igual em todos os lugares do mundo. Domingos Liotta, vice-reitor da Universidade de Moron, criador do coração artificial. Ano passado ele disputou o Nobel de Medicina e ele perdeu. Tá certo? Mas disputou. Nós podemos falar que nós conhecemos alguém que disputou o Nobel. Tá certo? Pessoal, eu queria apresentar para vocês, não falei do meu sonho, estou finalizando já, que eu acho que palestra não pode demorar muito, que já tem gente abrindo a boca aqui. Queria apresentar para vocês minha esposa, veio de Marília. Falei para vocês que o meu sonho qual que era no começo? Minha esposa está de 6 meses, o Miguel está vindo aí. Tá certo? E agora vocês vão descobrir de onde ela é. Fala a porta. Porta. Nós somos do interior, minha gente, tá certo? Por isso, pessoal, alcance o seu sonho, vai atrás que tudo é possível. Muito obrigado, um abraço a todos. Quem não recebeu o brinde, fica aqui que vai receber depois, tá bom? Obrigado.